Boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pode tomar o seu assento. Aquilo que vai ser feito aqui nessa noite, além de nós ouvirmos a palavra de Deus e sairmos daqui preparados para colocar em prática, porque é lá fora que nós vamos exercer o ministério de igreja, não é aqui dentro, é lá fora. E lá fora então nós colocamos em prática tudo isso que nós aprendemos aqui. Mas além disso, a igreja está muito contente, a comunidade, a Igreja Batista Fé e Gratidão está muito contente com a atitude dos pais, dos padrinhos, dos avós, da Ana, do irmão Iago, a atitude de apresentar, de dedicar o seu filho ao Senhor. Nos tempos que nós vivemos nos dias de hoje, é preciso coragem para fazer isso. E essa coragem não vem só de nós, é o Espírito Santo que nos dá, Ele que nos capacita para nós dedicarmos os nossos filhos, dedicarmos a nossa casa ao Senhor. Como Josué fez, e eu vou fazer a leitura aqui depois. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele se posicionou em meio à sua geração, dando testemunho daquilo que seus antepassados tinham vivido no deserto e tinham blasfemado contra Deus, tinham vivido de qualquer maneira, tinham vivido de todos os jeitos possíveis que aquela comunidade, que aqueles povos em volta apresentavam os seus deuses, as suas imagens e tudo aquilo que tinha. Josué convoca aquela grande multidão, aquele grande povo, e naquele dia ele declara algo para aquele povo, que é algo que nós devemos declarar todos os dias, porque o culto ele não começa aqui, o culto ele é todos os dias. Nós vivemos um culto na presença do Senhor. Você sai daqui, você se despede dos irmãos, mas o culto continua, amém? Porque a vida de oração e vida de adoração é isso, é você prestar culto, você viver diante do Senhor todos os dias como se você estivesse aqui na igreja. Quando você está lá sozinho, quando você está no carro, você está prestando culto ao Senhor. E é isso que o mundo precisa ver. O mundo não precisa de mais placas de religiões, o mundo não precisa de mais igrejas, o mundo precisa de representatividade, precisa de representantes, pessoas que carreguem a presença de Deus e que ela não seja em vão. É disso que o mundo precisa ver e se espelhar, amém? Então a igreja está muito contente, irmã Ana, irmão Iago, por essa atitude, e os padrinhos aqui, por essa atitude de dedicar essa alma que é eterna, essa alma agora então que passa a ser apresentada, dedicada a Deus, às coisas de Deus. E olha, vocês estão fazendo a melhor escolha da vida dele, não é da vida de vocês, é da vida dele, apresentando ele ao Senhor, para que o Senhor, dono de tudo, cuide da vida dele, guie ele, providencie tudo, dê as oportunidades, todas as coisas que ele necessita na sua vida, vai ser provida por Deus. Por quê? Porque ele está nas mãos do Senhor, amém? Vamos orar ao Pai. Querido e maravilhoso Deus, é no nome do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que nós nos apresentamos diante do Senhor agora como igreja, formando aqui, Senhor, corpo um dos outros, membros uns dos outros, aonde o cabeça desse lugar, desse corpo, dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo.
E quando eu digo dessa igreja, Senhor, eu não estou falando da placa da igreja, mas sim essa igreja que o Senhor tem na terra, aonde vários povos, várias línguas, várias nações são chamados, são redimidos, são, meu Deus, eleitos pelo teu poder e santificados para a tua honra e para a tua glória e salvos através do sangue de Cristo. Essa igreja, meu Deus, que se coloca na tua presença nesse momento, em oração, te agradecendo, meu Deus, por todas as oportunidades, todas as dádivas alcançadas, todos os livramentos, meu Deus, que o Senhor fez na nossa vida até aqui. Até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou e nós somos gratos por isso. Te agradecemos, viemos para esse lugar nessa noite sem querer nada em troca, Pai. Estamos aqui, meu Deus, pelo simples fato de querermos te adorar em comunidade, queremos te adorar em união, ouvirmos uma palavra do Senhor que nos oriente e abençoarmos, meu Pai, a decisão desses pais e a decisão, meu Pai, dos padrinhos e abençoarmos, meu Deus, a vida desse menino, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Temos irmãos católicos aqui? Temos irmão católico? Tem? Glória a Deus, sinta-se à vontade, você está na casa do Pai. Irmãos evangélicos? Amém? Quem não tem religião? Tem alguém que não tem religião? Às vezes tem. Espírita? Não? Amém. Todos pertencem ao Senhor. Amém? Todos. Lá no céu não tem placa. Lá no céu não tem nada desse negócio de divisão. Isso aqui é uma política humana. Esse negócio de placa ali na frente, esse negócio é uma política humana. Diante de Deus existe só uma igreja, que é os lavados e remidos no sangue de Cristo. Amém? Abra comigo a palavra de Deus lá no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Amém? Diz assim, versículo 13, capítulo 24, versículo 13. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós trabalho para cultivar, cidades que não edificastes, nas quais estáis hoje morando, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura. Agora, portanto, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com sinceridade lançai fora os deuses a quais serviram os vossos antepassados, lá do outro lado do rio e no Egito. E agora servi ao Senhor de coração. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, o Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se é as divindades a quais serviram nossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então aqui Josué convoca a nação toda, aquele povo todo, e começa a dizer para eles, olha, a bênção de Deus é tão grande nas nossas vidas que nós estamos num lugar que nós não precisamos edificar nada. Deus nos deu tudo pronto. Nós temos aqui olivais, nós temos vinhas, nós temos o que Josué estava dizendo aqui, eles tinham tudo o que precisavam, eles tinham tudo o que eles necessitavam. E ele diz então, portanto, agora que vocês têm tudo isso aí, Deus cumpriu a sua promessa, Deus fez a sua parte. Ele nos conduziria até um lugar onde teria leite e mel, onde a terra seria uma terra abençoada. E agora nós estamos nesse lugar. E agora que nós estamos nesse lugar, ele diz, então agora vocês devem de temer ao Senhor. E esse temer aqui não é um ter medo de Deus, não é algo assim para você ter medo. Esse temor aqui é você amar tanto que você cuida para não ofender. Você ama tanto que você cuida para não fazer algo de errado. Isso é o temer ao Senhor.
Ele diz assim: servi a Ele com integridade, porque tudo que vocês precisavam, Deus tem providenciado para vocês. E ele diz ali agora: se para vocês não parece bom isso, se para vocês isso não parece tão legal, se para vocês isso está fora de moda, se para vocês isso não é o negócio mais legal a se fazer, porque o vizinho pode dizer uma coisa, o vizinho pode dizer outra, se vos parece mal servir a Deus, então escolha. O que ele está dizendo é: você tem que decidir. Chega um momento das nossas vidas que nós precisamos decidir o que nós vamos fazer. A psicologia está aí, a psiquiatria está aí, e eles mesmos dizem que uma pessoa que não sabe o que quer não chega a lugar nenhum. Nós precisamos saber o que nós queremos. Isso eu estou falando agora para nós aqui, nos dias de hoje. Nós precisamos saber o que nós queremos para nós saber aonde nós vamos chegar. Senão nós vamos dar a volta e vamos estar perdidos, vamos trabalhar, vamos dar murro em ponto de faca, vamos se levantar de manhã cedo, vamos dormir tarde da noite e nada disso vai adiantar. Se você não se posicionar, se nós não nos posicionarmos, se nós não soubermos o que nós queremos. Josué estava dizendo para eles: vocês viram nossos antepassados, morreram no deserto, porque murmuravam. Deus alimentava, a roupa crescia no corpo junto, os sapatos, tudo era renovado diante de Deus, perante milagres do Senhor. A rocha que é Jesus Cristo, onde eles precisavam de água, estava lá a rocha. Durante os dias quentes, uma nuvem cobria eles para que o sol não queimasse eles. À noite, uma coluna de fogo se posicionava ao lado deles para aquecê-los, porque você sabe que no deserto a noite é abaixo de zero. Então olha só as provisões de Deus. E ele está dizendo: e aquele povo lá morreram, porque era um povo que não se decidia, era um povo que não sabia o que queria, estavam sendo alimentados por Deus e de repente eles queriam voltar para o Egito, aonde eram escravos. As pessoas não se decidiam, não se posicionavam. E aqui ele olha e diz: olha, você precisa tomar uma posição. Você precisa, nesse momento, escolher a quem você quer servir. A quem que você quer servir? Escolhei agora. Você quer servir aquelas divindades que os vossos pais, os antepassados, serviram? Você quer servir aquelas mesmas ideologias, ideias que foram fracassadas, que deram errado no passado? Você quer continuar nisso aí? Ou você vai ter uma metanoia, que é aquilo que Paulo fala, uma mudança de mente, e começar algo novo na vida? Lembrem-se bem, essa palavra é para nós nos dias de hoje. Tudo que está na Bíblia serve para nós. Conta a história de um povo, conta como eles se comportaram e agora como nós vamos nos comportar diante dessa palavra. Josué então está dizendo: vocês vão continuar do mesmo jeito, da mesma maneira? Porque ali naquele momento ele já estava posicionado naquilo que ele queria. E se tem uma coisa que um pai de família e uma mãe de família precisa, é ter posição. Não se deixar levar. Semana passada eu celebrei bodas de ouro dos meus tios. Foi um privilégio grande demais para mim. Foi a primeira casa onde eu fui adotado. Quando pequeno, tinha 8 meses, parece que fiquei 8 meses com eles. Cuidaram de mim durante um tempo. E agora 50 anos depois eu pude ir lá e celebrar com eles as bodas de ouro. E eu vi que só chega às bodas de ouro 50 anos, 60 anos, 70 anos, quem tem posição na vida. Quem se deixa levar por várias coisas, várias correntes, vários ensinamentos, várias loucuras que é pregado nos dias de hoje, não conserva a família,
não conserva os filhos, não conserva o seu casamento. Precisamos ter posição. Amém? Glória a Deus. E ele diz ali então, já posicionado, Josué diz: se vocês não querem, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Uma pessoa diante de milhares de outras pessoas dizer: eu tenho posição. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a atitude de vocês não vai mudar a minha, porque eu já me posicionei. A minha posição é servir a Deus. Estão fazendo as outras coisas por aí, está tudo errado, está tudo... Porque hoje é assim, gente. Até parece que nós, conservadores, pessoas que zelam pelas coisas direitas, o que é errado é errado, o que é certo, o que é meu, o que é do outro, parece que nós estamos errados, é ou não é? Parece que a justiça está a favor do errado, as coisas estão andando desse jeito. Agora, não é porque eles estão desse jeito, estão trabalhando por dentro das leis e fazendo isso, que diante de Deus isso é legal. E por causa disso, nós devemos de nos posicionar sempre. O que é certo é o certo. Mesmo que os outros estejam fazendo tudo errado, nós vamos praticar o que é certo. Amém? Glória a Deus. Então, nós vimos aqui Josué dedicando a casa dele. Dedicando a casa dele a Deus. Porque ele diz: eu e minha casa. Ele não falou só eu e minha esposa. Ele não falou só eu e meu filho, só eu e minha filha. Ele colocou tudo. Tudo que é da casa. Gato, papagaio, periquito, cachorro, as vacas, os bode, ovelha. O que é da casa deles, tudo serve para servir ao Senhor. Nada fica de fora. Com Deus é 100%, não é 99%. Não se coloca só uma parte de Deus. Isso aqui é sagrado, tá? Isso aqui é do Senhor, tá? Esse outro aqui a gente usa para outras coisinhas. Não. Diante de Deus não existe isso. Ou você consagra toda a sua casa, toda a sua vida. Porque a nossa consagração não é o 10% que às vezes a gente dá. Nossa consagração não é oferta. A nossa consagração é você dizer para Deus que tudo é dele. Tudo é do Senhor. Como gratidão, como uma resposta de amor por aquilo que Ele me dá. Eu devolvo 10, devolvo 20, devolvo 5. Aquilo que o Espírito coloca no nosso coração. Agora, eu tenho que ter a ciência, eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter o conhecimento que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, é tudo de Deus. Amém? Deus não quer só 10% da sua vida, Ele quer tudo. Tudo. Amém? Então, Josué ele dedica toda a sua casa a Deus. E isso é uma apresentação, uma dedicação desse tipo, representa o compromisso público do pai e da mãe diante de toda a comunidade de fé. Isso que é uma apresentação. É isso que o Iago e a Ana estão fazendo aqui nessa noite. Daqui a pouco eles vão estar aqui na frente. Isso é uma confissão, é um compromisso público diante da igreja. E principal ainda, aqui pode todo mundo morrer, um dia nós vamos morrer. Se eles estiverem vivos, tem uma testemunha aqui que não morre. Amém? Que é Deus e o Espírito Santo. E é diante dele que nós vamos também assumir o compromisso. Assumir o compromisso de quê? De zelar pelas coisas de Deus dentro da nossa casa. Zelar pelas coisas de Deus. Zelar por isso que Deus tem feito. Fazendo isso, a gente deixa claro que a gente compreende o papel de sacerdote. E a gente sempre tem dito, a gente aprendeu isso. Nós aprendemos isso. O homem é o sacerdote da sua casa. O homem, a Bíblia fala que é o cabeça da mulher. O homem e a mulher, então, eles discipulam, eles ensinam os filhos com exemplo
e com a palavra de Deus, porque também não adianta falar e não fazer. É necessário falar. O homem é o sacerdote da casa, a esposa, como Deus fez lá no Gênesis, ela é auxiliadora, idônea. Quer dizer, na verdade ela tem muito mais capacidade do que o homem. Você sabia? Os homens aí sabiam? Esses homens aí estão meio... Hein? Vocês sabiam que a mulher de vocês tem mais capacidade de administrar, de fazer, de enriquecer de tudo de que você, de que eu? É. E Deus colocou essa mulher capacitada como nossa auxiliadora, para nos ajudar, para ser aquela voz que diz: olha, está acontecendo uma coisa, porque a gente às vezes não vê, a gente às vezes não percebe, mas a mulher, ela está ligada, ela tem um radar, ela percebe essas coisas, e ela é a auxiliadora. E os dois então, nesse ministério dentro de casa, que é uma igreja lá, você sabia? Quem tem uma igreja em casa? Eu tenho. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma igreja em casa. Se você não exerceu o papel até hoje, olha, que bom que você está aí para aprender. Comece a exercer o papel. Você lá na sua casa, você é o sacerdote. As doutrinas que forem para entrar por lá, você que é o sacerdote, você que é a mulher sacerdotisa, auxiliar, vocês têm que filtrar isso antes de entrar na cabeça do filho de vocês. Você sabia que por muito tempo isso não foi observado? E é por causa disso que filhos dos crentes, filhos de gente religioso, que sempre ia na igreja, não vão. Hoje eles não vão. Porque os pais e as mães estavam tão preocupados, talvez, em estar orando na igreja, fazendo coisa na igreja, que não foram sacerdotes dos seus filhos. E agora os filhos não querem saber de igreja. Quando vão empurrado. Isso eu estou falando toda a igreja, pode ser católico, pode ser evangélico, seja lá o que for. Os filhos não querem ir. Por quê? Porque os pais não têm sido os verdadeiros sacerdotes de filtrar aquilo que entra na cabeça dos filhos. Palavras são distorcidas em cima de púlpitos por aí afora, e as crianças escutam aquilo ali, e você não se engane, eles estão ligados, eles estão ali assistindo o desenho, estão brincando com o negócio, e estão escutando tudo que está se falando lá. E quando tem contradição, na cabeça deles fica assim: mas isso não pode, como é que pode? O pai fala uma coisa, a mãe está dizendo outra, e agora ali, esse homem está dizendo outra coisa. O que é verdade, o que não é? Bagunça com a cabeça da criança, e depois ela não quer saber de nada. Então, se nós declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor, nós devemos de nos posicionar e cuidar da mente dos nossos filhos. Você sabia que até 21 anos, a parte frontal do cérebro não está totalmente formada? E eles não têm noção? Daí por isso que diz, é um sem noção, né? E é mesmo, até 21 anos a gente não tem noção do perigo. Chuta a bola, anda de skate, faz umas loucuras lá, que hoje com 50 anos eu olho para aquilo e penso: meu Deus do céu, eu não tinha noção mesmo. Saía correndo, chegava e dava mergulho de ponta no rio, sem olhar se tinha uma árvore, se tinha alguma coisa ali, sem noção. E quem é que vai ser a noção de uma criança? É os pais. Os pais têm que ser a noção da criança. Amém? Que até 21 anos é considerado criança. Não está formado ainda o cérebro por completo. Faz loucura, anda que nem doido, pega carro, mói os carros, é um esmerilho, porque não tem noção. E é necessário então que os pais, como sacerdotes, se coloquem como, aquele é o porto seguro. A noção dos filhos é os pais. Aleluia. O homem e a mulher então serão os discipuladores dos seus filhos e contarão com a ajuda do Espírito Santo para que eles conheçam Jesus Cristo e o sigam. Porque só conhecer e não seguir, saber que existe um Jesus e não seguir, não adianta de nada. Muita gente, o mundo todo, eu quero dizer para você, acha legal a história de Jesus. Que história bonita. Deu a sua vida, serviu a comunidade, fez a caridade. Que bom esse Jesus. Mas eles só sabem disso, não experimentam a sua presença,
não trazem os seus problemas até Ele para serem aliviados. Ele diz: vós que estáis sobrecarregados, cansados, né? Vinde até mim, né? Ele diz que Ele alivia, Ele tira aquele fardo, Ele dá o dele, que é mais suave, para nós é mais leve. Eles só sabem de Jesus, mas não sabem desses fatores. E é necessário então, para isso é necessário que a gente siga ao Senhor. É necessário que a gente ande com Ele. Isso chama ser discípulo de Cristo. Amém? Se nós queremos ter o título de cristãos, nós precisamos ser discípulos de Cristo. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada faz referência à apresentação dos primogênitos como ordenança. A Bíblia Sagrada ela só se refere como ordenança os primogênitos, para serem apresentados diante de Deus, os primogênitos. Mas, nós temos então a nossa cultura, toda a nossa religião, ela vem do judaísmo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu todas as leis judaicas, e hoje então nós servimos a Cristo, porque nós não conseguimos nós não conseguimos cumprir aquelas leis. E Ele cumpriu. Então nós estamos nele que cumpriu as leis. E aquelas leis então dizia que era somente, né, pelo menos faz referência somente aos primeiros filhos. E era o primeiro filho homem. Não fala da mulher. Mas no cristianismo então, nós entendemos que agora, que Cristo cumpriu todas essas metas, todas as leis, tudo aquilo que o judaísmo pedia. Nós entendemos que toda a nossa casa agora é santificada pelo Senhor e deve ser apresentado tanto meninas como meninos, não importa, todos eles, e não faz mal se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro filho. Amém? Todos eles são dedicados a Deus, apresentados ao Senhor. O nosso maior exemplo para a gente fazer isso que vai ser feito aqui nessa noite está lá em Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22. Se você quiser abrir lá, você que trouxe a sua Bíblia, se alguém quiser colocar lá atrás, eu acho que o pessoal está lá cuidando das crianças, pode deixar assim mesmo. Lucas capítulo 2, versículo 21. Esse é o nosso maior exemplo, porque a Bíblia tem leis para fazer isso, irmão Iago. A Bíblia tem leis que dizem que tem que fazer isso, né? Mas nós não ficamos presos somente às leis, mas também nós ficamos devotos, né? Fazemos as coisas porque também vimos as outras pessoas fazerem. Nós não fazemos só porque era uma ordenança, nós também fazemos porque tivemos pessoas que nos representam e que nós nos espelhamos, que aqui é o caso do Senhor Jesus Cristo, e também então, por causa disso, nós agimos do mesmo modo. O nosso maior exemplo é 2:21 de Lucas, diz assim, completando os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido ortogado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, isso era dele e da mãe, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deve ser dedicado ao Senhor. Então o que eles estavam fazendo? Eles viviam no judaísmo, e naquele momento então existia um ritual, existia ali, né, uma maneira do procedimento. Passava-se 8 dias, a mulher tinha que estar purificada, o menino também. Então levava-se essa criança até o templo para apresentar. E aqui então Lucas ainda diz, assim como está escrito.
Quer dizer, não é algo que foi inventado naquele momento. Quando ele diz assim como está escrito, isso está escrito, né? Depois, se você quiser, eu passo para você, mas eu digo já agora, mas se você quiser depois anotar, está escrito lá em Êxodo 13:2. Lá diz assim, ó: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque é meu, diz o Senhor. Daí também está escrito lá em Números 13:3, Êxodo 22:29, Êxodo 34:19, Números 8:16, Números 18:15 e Êxodo 13:12, do 12 ao 15. É a lei do Senhor. Estavam cumprindo a lei de Deus. É algo que tem que se observar. Se existe algo que Deus quer, é que nós cumpramos a sua vontade. Amém? Quem aqui sabe orar a oração do Pai Nosso? Pode levantar a mão, não vou chamar para orar. Amém? Lá diz assim, ó: seja feita a tua vontade. É ou não é? Quer dizer então que Deus tem uma vontade. Deus tem uma vontade. E precisamos observar qual é, e colocar em prática e fazer. Porque alguém que não faz a vontade de Deus vai dar muito ruim depois. É necessário. E aqui então, José e Maria estavam cumprindo essa vontade, onde Deus disse: santifica-me todo primogênito. E foram então até o templo e lá dedicaram essa criança. E aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, olha só o que o profeta diz: ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. E olha, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Note bem. Aos teus filhos conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantar. Isso quer dizer o quê? Praticamente em toda a conversa, em todo o tempo. Ah, pastor, mas só vou falar isso? É claro que não. Hoje em dia a gente já nem fala quase com os filhos, estão tudo dentro do quarto, é ou não é? É uma loucura. Mas é necessário, em todas as oportunidades que temos, falar das coisas de Deus, para que a criança ela entenda que a igreja e a casa estão ligados, que a igreja não é um negócio separado que fica lá longe, e aqui em casa nós somos totalmente diferentes. De quando chegamos lá na igreja, tudo santinho, tudo com aquela auréola, né? Aquela luz ali, tudo, sabe? Mas daí é só na igreja. O que a palavra está dizendo aqui é que todas essas palavras que hoje te ordeno, quem ordena? Deus, esteja no nosso coração. Primeiramente a responsabilidade é dos pais. Depois que essa responsabilidade está em nós, devemos ensinar com todo zelo, olha só, com todo zelo e com toda perseverança aos filhos. Perseverar não é uma coisa que você fala um dia e a criança não quer ouvir, você, então deixa quieto, também não vou falar mais. Isso não é perseverar. Perseverar de tempo em tempo, você está ali, falando. Porque tem uma tradução que diz, inculcarás nos teus filhos. Quer dizer, tem que colocar na mente deles. Eles têm que observar isso ali. Conversarás sobre as escrituras. Então quer dizer, não acha nada para conversar? Obedece a Deus.
fala a respeito das coisas de Deus, das Escrituras. Quando estiveres assentado na tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, andando de carro, coloca um hino, ouve o hino, comenta o hino com a família. Ao te deitares, que é naquele momento da oração, que a gente vai se deitar. Ao te levantares, no momento que levanta, no momento que vai orar. Eu sou de uma época tão gostosa, tão linda. Sabe, eu não era evangélico. Nossa religião, na verdade, era de matriz africana, mas minha bisavó ela se declarava católica. Mas benzia, fazia lá as suas coisas lá. Só que a gente foi ensinado que quando nós íamos dormir, lá do quarto a gente dizia: bença, pai, bença, mãe. Eles têm o poder de nos abençoar. O poder de Deus opera através deles, e quando eles liberam a palavra, nos abençoa, sim. Nos abençoa. Olha só como essas coisas foram se perdendo ao longo do tempo. E são coisas que precisam ser resgatadas. Nós víamos uma pessoa às vezes, e aí também eles usavam, faziam a gente lá pedir bênção para qualquer um. Meu Deus do céu, passava um mendigo. Eu lembro, os andarilhos, eles falavam, não era mendigo, eles falavam andarilhos. Eles diziam assim: vai lá e pede a bênção para aquele lá. A gente chegava todo envergonhado, a pessoa estava toda suja, chegava lá e dizia: benção, tio. Esticava aquela mãozona suja. A gente tinha que beijar ele: Deus te abençoe. Amém. Era Deus que estava abençoando, E era isso aí. E chegamos até aqui. Uma das melhores gerações. Quem tem 50 anos aí sabe. 50, 60, menos de 50 um pouco. Das melhores gerações. Os melhores profissionais, os melhores médicos, os melhores engenheiros. Tudo dos melhores. Sabe? Graças a Deus por você que está nos ouvindo, por você que está se capacitando, está buscando as coisas, graças a Deus. Mas o que a gente vê é que a geração de hoje não é como a geração de antes. Mas tudo por quê? Porque antes era inculcado na mente das crianças a palavra de Deus, que é algo que não pode ser deixado para trás. Lembrem-se bem, isso é a vontade de Deus. E se nós queremos cumprir a vontade de Deus, aqui Deus está dizendo: eu ordeno, Eu ordeno. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus, amarás o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e que todas as palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Amém? Mateus capítulo 19, já estamos caminhando para o final. Lá diz assim: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Uma criança pequena que nem o Bento, ela não tem como vir sozinha se os pais não trazerem. Então, esse deixar vir é você levar, é você facilitar para que a criança chegue, para que a criança possa ouvir, para que a criança tenha o contato com esse ambiente saudável, ambiente onde é falado da palavra de Deus, onde é cantado hinos. A criança ela precisa se envolver com isso. Ela não pode achar isso aqui estranho. Isso aqui na verdade tem que fazer parte da vida dela. E o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: olha, não os impeçais. Então quando nós não levamos os nossos filhos à igreja, amém? Quando nós não levamos os nossos filhos à igreja, nós estamos impedindo eles de ter acesso ao Senhor. E daí olha, o acesso às outras coisas são muito maiores, porque está dentro do quarto. O acesso às outras coisas é muito maior, porque está na mão. Está chorando, pega o celular, filho, pega aqui. Ele fica ali, acessa outras coisas, sabe? Agora que a criança está brincando no joguinho, daqui a pouco está vendo pornografia, daqui a pouco está vendo outras coisas, está vendo morte, está vendo coisas ali. Então, o nosso agir deve ser de facilitar para que a criança encontre o Senhor, que ela vá até o Senhor. Esse versículo é frequentemente citado para enfatizar que as crianças são bem-vindas no reino de Deus e que os adultos não devem impedi-las de se aproximarem de Jesus. Amém? Salmo 127, 3, lá diz assim: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre
seu galardão. Olha só, uma herança de Deus. Sabe, um filho gerado, a gente tem que ter uma convicção. Um filho, no momento que ele é gerado, uma filha, é uma alma eterna. Você sabia disso? É uma alma que agora é eterna. É uma alma que agora os pais têm que dar uma direção para esse filho, para essa filha. A direção, a Bíblia nos diz que nós devemos de apontar para Cristo. Os filhos é como uma flecha que você coloca no arco e você aponta para uma direção. Agora, se você não apontar para lugar nenhum, é aquele negócio que às vezes não dá nada, não chega a lugar nenhum, não chega a nada, porque não foi apontado, não foi dada uma direção. E a Bíblia diz que nós devemos de dar uma direção para os nossos filhos. E eles são herança. Não são nossos, mas é uma herança que Deus deixa para nós administrarmos enquanto estão aqui, enquanto estão conosco. É dado por qualquer um? Não, é dado por Deus. Ai, pastor, mas eu não planejei, nós tínhamos tudo certinho lá para não acontecer e aconteceu. Não importa, foi Deus quem deu, é a herança. E é um grande presente. Ah, mas não queria. Agora vai querer, agora é presente. É presente de Deus. E acabou. Sabe esse negócio, sabe? Porque a gente não queria, porque isso, porque aquilo lá, isso vai ser tão difícil. E não sei o que, e não sei o que. Difícil é sem Deus. Difícil é sem Jesus. Se tiver Jesus na casa, tudo acontece, tudo dá certo. Amém? Porque é um galardão. Galardão é um presente de Deus. Amém? Às vezes eu estou falando com você e você não foi bem aceito, talvez você não foi bem recebido, talvez você nasceu e não teve aquele negócio todo, né? Talvez aconteceu isso com você, aconteceu comigo, mas não importa, não importa, uma vez que nasceu, é herança de Deus, é galardão do Senhor, é presente, amém? Agora eu desafio você, pelo menos para a pessoa que está do seu lado, você dizer: você é um presente de Deus. Olhe para essa pessoa. Isso. Você é um presente de Deus. Aí. Diz assim: você é uma herança. Você é uma herança de Deus. Aleluia. Provérbios 22:6. Lá diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É ensinar. Quando foi escrito isso aqui, imagina, não tinha asfalto, não tinha calçamento naquele deserto. Irmã Rita, era um deserto. E aquelas dunas, aquelas areias lá, depende da tempestade, muda o formato delas. A pessoa que marcou pela aquela mais alta, aquela mais baixa, que nem aqui a gente segue uma direção, porque a gente olha para os morros e a gente tem uma direção por causa daqui dali. Naquela época, se baseasse por causa disso, uma hora que dava uma tempestade de areia, mudava toda a configuração. E agora, como é que vai achar o caminho? O que a pessoa que escreveu Provérbios aqui está dizendo, provavelmente Salomão, ele está dizendo assim: se você vai junto com a criança, ensinando ela no caminho que ela deve de andar, você vai junto, ensina. A palavra não está dizendo manda a criança ir. A palavra aqui não está dizendo diz para a criança ir. Não, ela está dizendo ensina. Quer dizer, o ensinamento é junto. Vai junto com a criança, mostra para ela o caminho, que depois, quando você não for mais, ela vai continuar trilhando o caminho. E se nós queremos que os nossos filhos sigam os nossos passos, façam as coisas que nós fazemos de bom, né? Sigam essa caridade, fazer o bem, fazer as coisas certas, nós devemos de ser exemplo, estar indo junto. Eles precisam notar, eles precisam ver isso na nossa vida. Amém? Somos os exemplos, somos as pessoas aonde eles se espelham. Se você só falar da Bíblia, só falar das coisas de Jesus e não exercer, não vai adiantar de nada. A criança precisa fazer relação, ela precisa notar as coisas, ela precisa ver as coisas. Então,
instrui a criança no caminho que ela deve de andar, e até quando ela envelhecer, não vai se desviar dele. Amém? Todos esses textos que foi lido aqui deixam bem claro que a caminhada cristã, nessa caminhada os pais devem se empenhar continuamente em prol da vida espiritual dos seus filhos. Todos os textos lidos, tudo aquilo que a Bíblia fala, tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta a respeito de família, a respeito dos filhos, né? Ela nos traz isso, ela deixa bem claro para a gente que nós como pais, devemos de nos empenhar, né? Continuamente, sempre, em prol da vida espiritual dos nossos filhos, tendo a consciência de que a entrega deles a Deus seja completa, que seja uma entrega completa, que eles se entreguem realmente para Deus, né? Não só para agradar o pai, não só para agradar a mãe, porque vai chegar o momento que eles vão trilhar sozinhos, e como a salvação é individual, você sabia disso? Você não é salvo por causa do seu esposo, você não é salvo por causa da sua mulher que vai na igreja e você não. A salvação é individual, cuide bem disso. E a partir do momento que um dia os filhos saírem debaixo da nossa guarda, agora também a salvação deles se torna individual. E por causa disso que eles vão andar, eles jamais vão se desviar desse caminho, né? E também por causa disso, é bom vocês saberem se os filhos estão tendo experiências com Deus, se eles estão orando sem que você precise mandar, se eles estão fazendo as coisas corretas, sem que seja preciso você estar sempre cobrando. Amém? Então, partindo desse princípio, a apresentação de um bebê não é somente uma cerimônia bonita. Negócio legal, tem umas coisas ali, bater umas fotos, né? Pastor bota o terno bonito, senão ele vinha todo mal acabado, né? E o pessoal tudo bonito, tudo cheiroso, gente. Olha, uma coisa, né? Mas não é só uma cerimônia bonita, mas é um dos primeiros passos do casal e dos padrinhos diante do Senhor, assumindo um compromisso público agora. E olha, eu quero dizer para os padrinhos aí, para os pais, para os padrinhos, que além da igreja que ainda está filmado, jogou na internet é para sempre, você sabia, né? Jogou lá é para sempre. Então assim, se você é padrinho e quer desistir, dá tempo ainda, tá bom? Dá tempo ainda, porque é compromisso. O negócio de ser padrinho não é só para dar presente. Presente é bom, né? Mas não é só para dar presente. A questão dos padrinhos é auxiliar os pais e cobrar também dos pais isso que foi falado aqui. Amém? Os padrinhos vão chegar para os pais e dizer: e aí, como é que está o Bento? Também assim. Não, pois é, vocês estão levando na igreja? Vocês estão discipulando ele em casa? Como é que está sendo a conduta de vocês em casa? Vocês estão tendo as DR, né? As discussões, né, do relacionamento na frente da criança? Como é que está esse negócio aí? Isso os padrinhos vão ter o direito de fazer. Tudo pensando no quê? No bem do Bento. Amém? Os padrinhos: hoje eu não posso ir na igreja, então deixa que nós vamos levar o Bento junto conosco na igreja. Sabe? Façam isso. Não levem só para tomar sorvete, picolé, que é muito bom. Eu queria ter um padrinho para me levar sorvete, picolé. Quer ser Medeiros, meu padrinho? Me levar tomar sorvete, né? Tomar picolé, comer picanha, né? Eu queria ter padrinho assim, que faça isso, mas também queria ter padrinhos que me cobrassem, né? O exercício das coisas de Deus, das coisas certas. Amém? Isso é o verdadeiro padrinho, a verdadeira testemunha, né? Então não é somente uma coisa bonita que os padrinhos vão assumir diante do Senhor esse compromisso público com o futuro dessa criança. Esse ato segue muitos exemplos bíblicos, que é aquilo que nós lemos, e também segue a coragem de Josué. Padrinhos corajosos, pais corajosos aqui nessa noite, que disse, né, as seguintes palavras que vocês já ouviram: se não agrada a vocês servir ao Senhor, eu e a minha casa vamos servir. Quando Josué diz isso, ele e a casa deles agora passaram a servir ao Senhor.
Então a minha pergunta é, para os pais, para os padrinhos, que eu não sei quem é tudo ainda, mas daqui a pouco eu vou descobrir. Vocês assumem publicamente? Vocês assumem publicamente o compromisso de criar, de ajudar na formação do Bento? Vocês assumem esse compromisso publicamente, amém? Meu Deus, não deu nem eco. Vocês assumem, os padrinhos aí assumem o compromisso, amém? Amém, agora sim. Glória a Deus. Então, nós como igreja, nós somos exortados. Hoje faltou muita gente, o pessoal está no plantio, né? Faltou muitas pessoas. Glória a Deus que assim, também não tinha lugar, não ia ter lugar, né? Então o pessoal assiste em casa e está tudo certo. Mas nós como igreja, né? Nós devemos entender que Deus ordenou a família como uma instituição divina desde o começo da humanidade. Os filhos são herança que o Senhor tem confiado aos cuidados dos seus pais. Portanto, os pais e os padrinhos têm perante Deus e a sociedade toda a responsabilidade de velar pelos seus filhos, sempre testificando que Cristo é Rei e Senhor dos senhores, e também a igreja assume a responsabilidade de estar guiando, de estar fazendo, de estar promovendo o reino de Deus na vida do Bento. Amém? Então eu quero convidar agora nesse momento os padrinhos, os pais, para subir aqui em cima. Pode vir. Pode vir aqui em cima. Isso. Ali tem uns degrauzinhos menores, que pode subir por ali. Isso. Aí, ó. Isso, todo mundo de frente para a igreja. Nesse momento nós vamos fazer uma aliança com o Senhor, juntamente com todos os padrinhos, com os pais. Os pais, Ana e Iago, e os padrinhos, vocês reconhecem a responsabilidade de educar, de ensinar, exortar o Bento no temor e obediência da palavra de Deus desde os primeiros anos da sua vida, sim ou não? Sim. Tomara que saiu lá na live, lá, eles falaram tudo sim aqui, ó. Vocês apresentam o Bento em solene e sincera dedicação a Deus? Sim. Opa! Diante de Deus e dessas testemunhas, toda a igreja aqui, né? E a principal testemunha, que é Deus, vocês prometem guiá-lo diariamente ao pleno conhecimento do Evangelho? Sim. Vocês prometem guiá-lo ao pleno conhecimento do caminho do Senhor, na doutrina e dos seus ensinamentos? Sim? Sim. Amém. Vocês prometem instruí-lo para que conheça a Cristo como seu Salvador pessoal? Sim. Amém. Coisa mais linda, hein? Um coro, todo mundo falando sim. Então nós da Igreja Batista Fé e Gratidão também nos comprometemos a instruir o Bento na prática da oração, na formação do caráter cristão, fazer de tudo que estiver ao alcance, para que ele cresça em um ambiente de devoção a Deus. E nesse momento então, quero orar por ele. Me ajuda aqui? Convida a igreja para se colocar de pé. Isso é verdade, Bento, é mesmo. Ele está glorificando a Deus aqui, ó, tá bom? Faz aqui. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Agora, Pai, Criador dos céus e da terra, nós rogamos a Ti pelo bem-estar do Bento. Livra
ele de todas as cadeias do pecado, da enfermidade do corpo, que à medida que ele for crescendo em idade, estatura, cresça também na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá aos seus pais e aos padrinhos sabedoria para que eles criem em seu caminho. O Bento, nós o dedicamos à tua honra e ao teu serviço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, recebe, Pai, essa dedicação. Cuida, meu Deus, desse filho, desse servo, desse Senhor que, quem sabe, ser aqui nas minhas mãos está um grande profeta, um grande pastor, um grande ganhador de almas. Em um nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós o abençoamos para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Então, eu os exorto a fazerem conforme foi combinado aqui. Amém? E também não só com o Bento, mas façam com os filhos de vocês. Ensinem eles no caminho de Deus. Ensinem eles na prática da oração. Ensinem eles a andar no temor do Senhor. Pode ter certeza que eles só vão ganhar com isso. Amém? Que Deus abençoe cada um, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe pequena, Deus abençoe. Pequeno? Zé, mas também o pastor não cai na real, né? Bonitão, todo estiloso. É o charme, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Pode sair por aqui, né? Pode sair por lá. Glória a Deus. Antes de eu passar então para a irmã que vai fazer o encerramento, você pode tomar o seu assento, já estamos terminando. Eu quero agradecer toda a igreja, né? Todos que nesse dia disponibilizaram esse tempo para estar diante do Senhor. Todos vocês que atenderam esse convite para estar aqui e prestigiar esse momento único. Isso aqui é algo assim que tinha que ser, sabe, tinha que ser grandioso, assim, ao ponto de ter muito mais pessoas, de muito mais audiência, porque aqui nessa noite foi tomada a decisão pela família. Ainda mais nos dias de hoje, onde a família está sendo combatida, onde a família está sendo, de uma maneira ou outra, ridicularizada. Quem coloca os filhos na presença de Deus e faz o que foi feito aqui, são pessoas de coragem mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, todos os visitantes aí, pessoas que eu não conheço, né? Mas que Deus conhece, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, com saúde, com prosperidade, no nome de Jesus. Essa porta está sempre aberta às 19 horas, todos os sábados, onde cultuamos o Senhor, e você é nosso convidado hoje e sempre. Amém? Passo a palavra para a nossa dirigente, a irmã Rita. Vamos encerrar então o nosso culto de hoje com um coração grato ao Senhor Jesus por cada palavra ouvida aqui essa noite. Que essa mensagem de eu e minha casa serviremos ao Senhor ecoe durante a semana. Que a gente lute, que a gente medite nas nossas batalhas sempre com essa palavra. Em cada obstáculo que a gente tiver essa semana, que a gente lembre. Em cada oração que a gente fizer, que a gente lembre, que a gente entregue a nossa casa e a nossa vida ao Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, abençoe sua casa. Não saia sem cumprimentar o seu irmão e desejar uma semana abençoada. Amém.